Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Há momentos em que uma frase pequena carrega um peso tão grande que precisamos parar, respirar e deixar que ela desça devagar até o fundo do coração. Hoje quero refletir com você sobre uma dessas frases, uma que Paulo escreveu como quem abre uma janela para a eternidade e diz: Olha o que Deus preparou para você. A leitura bíblica de hoje está em Efésios, capítulo 2, versículo 7. O texto diz assim: Para mostrar, nos séculos futuros, as incomparáveis riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. Paulo escrevia de uma prisão, não de um jardim tranquilo, não de um momento de prosperidade e conforto, de uma cela. E ainda assim, as palavras que saem de sua pena são palavras de abundância, incomparáveis riquezas, bondade, graça. Existe algo profundamente desconcertante nisso. Como um homem acorrentado consegue falar de riquezas com tanta convicção? Porque Paulo havia descoberto algo que as correntes não conseguiam tocar. A bondade de Deus não habita nas circunstâncias externas, ela habita em Cristo, e Cristo habitava nele. O contexto dos versículos anteriores é essencial para entender a grandeza deste. Efésios, capítulo 2, versos 1 e 3, vemos que Paulo acabara de descrever o que éramos, mortos em transgressões, filhos da desobediência, sem esperança no mundo. E então, no verso 4, chegam duas das palavras mais belas de toda a Bíblia. Mas Deus, rico em misericórdia, mas Deus, cheio de amor, mas Deus interveio. E o que era ruína se tornou morada da graça. Essa virada não foi mérito nosso, foi bondade dele. E Paulo não para aí. Ele abre o horizonte para além do presente e diz, nos séculos futuros, como se dissesse que o que vivemos agora é apenas o início de uma história que a eternidade ainda não terminou de contar. A bondade de Deus em Cristo é tão vasta que vai precisar toda a eternidade para ser completamente revelada. Isso conversa com o que João contemplou em sua carta ao afirmar que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, como se a melhor parte da bondade de Deus ainda estivesse por vir. Imagine um artista que passa anos trabalhando numa obra-prima. Cada detalhe pensado, cada cor escolhida com intenção. E quando finalmente a revela, as pessoas percebem que não havia como imaginar a beleza daquilo antes de vê-lo. Assim é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Parte dela já podemos ver. Nos perdões recebidos, nas forças renovadas, nas portas abertas onde só havia muros, mas outra parte ainda está sendo tecida, camada por camada, séculos sobre séculos, em Cristo Jesus. Na correria da semana que se encerra hoje, é fácil olhar apenas para o que faltou, o que não resolveu, o que ainda pesa, o que ficou pendente, mas o texto que fundamenta a nossa reflexão de hoje nos convida a levantar os olhos para uma perspectiva maior.
A bondade de Deus não se mede pelo tamanho do nosso dia. Ela se mede pela extensão da eternidade. E tudo o que vivemos agora, cada dificuldade atravessada com fé, cada manhã recomeçada com esperança, faz parte de uma narrativa muito maior. Uma narrativa que Deus mesmo está escrevendo com tinta de graça e pena de amor. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, obrigada por uma semana onde a Tua bondade esteve presente, mesmo quando eu não soube ver, mesmo quando o cansaço falou mais alto. Hoje eu escolho terminar esses dias com gratidão. Que as riquezas da Tua graça continuem se revelando na minha vida dia após dia, até que eu possa contemplá-las face a face na eternidade, em nome de Jesus. Amém. A bondade de Deus é grande demais para caber num só dia. Ela precisa da eternidade inteira para se revelar. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário ou curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas da glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um fim de semana maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!